Bom, oficialmente, bom dia para vocês. Eu gostaria que vocês estivessem bem mais pertinho, tá? Tem muita gente no fundo, a sala é super pequenininha, quanto mais próximo, mais acolhedor. A gente chegou à 6ª edição do Mulheres de Eventos, e aí, para quem é a primeira vez que está aqui, esse é um encontro que ele é idealizado com o objetivo do autoempoderamento, da equidade, da sororidade e da consciência de ser mulher no mercado de eventos, no mercado de trabalho, no nosso mercado corporativo. Por aqui, para quem já passou, a gente já falou sobre liderança, maternidade, diversidade e falamos de números também. A gente falou sobre a importância da gente ter mulheres no poder e o quanto que elas impactam dentro de cada uma dessas lideranças. Oficialmente me apresentando, eu sou a Carla Fidelis, para quem não me conhece, eu sou gestora de eventos, faço parte da comunidade Vente Mais. É um prazer estar aqui dividindo hoje o palco com grandes mulheres que estarão aqui falando com a gente. Sou mãe da Sofia, para quem não conhece Sofia. E eu gostaria de chamar e abrir oficialmente aí esse evento, dando as boas-vindas à nossa idealizadora, Roberta Nunes. Uma salva de palmas. Bom dia! Carlinha embarcou comigo nesse desafio. Falei, vamos lá? Vamos. Chega de só Roberta nesse palco apresentando. Dessa vez teremos Carla conduzindo conosco. E é um grande prazer, porque ela é uma liderança que vem nascendo dentro da nossa comunidade de gestores de eventos, reconhecida pelos outros gestores, pelo trabalho que ela realiza. Então, eu estou muito feliz dela ter aceito isso. O palco é seu. Obrigada, Carla. Obrigada, Carlinha. Bom, gente, bom dia. Bom dia. O ano passado, quem estava ano passado? A gente falou, eu fiz uma homenagem para a Rita, que ela estava doente, né? Contei para vocês sobre o papel que essa mulher teve na minha vida, e acredito que em todas as mulheres da minha geração, né? Com essas músicas todas que ela criou, sempre muito empoderada, muito indignada, né, com o papel que se colocava para a mulher naquela época. Então, eu não poderia deixar de, pelo menos, mencionar novamente nessa abertura, que, infelizmente, a gente, no ano passado, pediu uma mentalização. Esse ano, a gente mentaliza que ela tenha muita luz lá no céu, onde ela virou estrelinha. Agora, os meus agradecimentos, em nome da empresa, sócio, da Laura, meu braço direito, meu braço esquerdo, e da Paula, que agora virou também meu braço direito, meu braço esquerdo, né? Um time maravilhoso. Mas o meu primeiro obrigada hoje é para a Events Live Marketing. A Events, através da sua líder, Milena Sakamoto, que vocês vão ver a história dela aqui daqui a pouco, vocês vão ver o que é uma mulher de eventos raiz, acreditou nesse projeto. Né, acreditou. Esse evento, essa edição é a 6ª edição. A primeira edição aconteceu em 2019. Eu estava agora há pouco conversando com Fábia, Denise, que estavam nessa primeira edição. Foi uma viagem minha, né? Falei, vou criar alguma coisa assim para trazer esses conceitos. E durante esses anos todos a gente buscava parcerias, às vezes dava certo, não dava, tal. E eu estou muito feliz porque eu acho que a marca Events tem tudo a ver com mulheres de eventos. E vocês vão dar razão para mim no momento em que vocês conhecerem a história da Milena e da empresa que ela criou. Então, Milena, gratidão, viu? Muita gratidão, muita gratidão. Também temos aqui os nossos outros patrocinadores que também acreditaram. Copastur, muitíssimo obrigada pela parceria. O WTC, Lu, cadê você? Não sei se o Fernando ainda está aí. Obrigada, obrigada por nos receber na casa de vocês. A Levi, que está preparando essas delícias todas, o Levi Gastronomia. Obrigada, meninas da Levi, que eu sei que estão por aí também. Bom, o que eu vou falar da R1, né? R1 Pro. Isso tudo aqui é R1 Pro, né, gente? Isso tudo, né, seu Rafa? Né? Coraçãozinho agora é assim, Rafa, me ensinaram que mudou. Esse aí é vintage já. Esse aqui é o moderno agora, tá? É impressionante, eu tenho as ideias,
Eu viajo e eles embarcam e me ajudam a entregar. Vocês estão vendo, eu não preciso falar, o evento está lindo, está maravilhoso, e nem tudo isso sai da minha cabeça, sai da cabecinha deles, né? O projeto, cadê a dona Fernanda? Olha lá, dona Fernanda que faz o projeto, né, que me aguenta, muda isso, muda aquilo, que aguenta o Marco, que é um pouquinho pior do que eu, né? Obrigada, Fê, Simone, Tatá, que está na house, e toda a equipe que está na house, e a equipe que estava aqui ontem, gente. Eu cheguei aqui e falei, minha Nossa Senhora, 8 horas da noite estava tudo pronto, montado, resolvido, e assim, com perfeição, com impecabilidade. Integra, que fez o credenciamento de vocês, o aplicativo de vocês, estão ali também, marcando presença, fizeram um stand rosa, né? Um parceiro que também está comigo desde sempre, Rogério, estava começando a Integra, estava começando Evento Único, a gente deu a mão e a gente está junto até hoje. E a TES é do Grupo R1 também, e é responsável por toda essa cenografia, pelos estandes, e eu vou explicar para vocês um pouquinho depois por que é uma opção absolutamente necessária, não é nem para o nosso mercado de eventos, é para o nosso planeta. E esse ano, espontaneamente, eu tive, o Convention Bureau de São Paulo me procurou, posso apoiar o seu evento? Eu falei, meu Deus, eu não sei se a Helenice já chegou alguém do Convention, não vi ninguém ainda, né? Mas eles espontaneamente quiseram nos apoiar, divulgar, eu agradeço imensamente por isso. A Ampro, né, a Evento Único é uma empresa associada da Ampro, e a Heloísa, que é a atual presidente da Ampro, é uma mulher preta, empoderada e muito competente, e ela falou, não, eu quero apoiar, e está nos apoiando. E a GMI, que é do nosso fotógrafo Guto, cadê o Guto? Olha, o Guto ali, que também embarcou nessa conosco, veio nos apoiar, fazer a cobertura fotográfica para o nosso evento. E temos também a nossa seguradora oficial, gente, porque a gente fala muito de segurança em eventos, mas vamos combinar? Quem aqui pode levantar a mão e dizer que faz seguro para todos os seus eventos? Olha a minoria, né? Cadê a Juliana? Obrigada, Juliana. Juliana, nossa parceira, já há alguns anos, segura, cuida de todos os nossos eventos. Aqui eu não vou nominar um por um, mas o que são os mantenedores? Os mantenedores são as empresas que estão com a Evento Único em todos os seus projetos. São empresas que, mensalmente, investem para que a gente consiga proporcionar todos os encontros educacionais da comunidade Benchmice, que hoje está com 160 empresas, 270 gestores, muitos deles aqui. Os workshops que a gente oferece para essa comunidade de desenvolvimento de conteúdo educacional para o gestor corporativo, que é aquele cara que está dentro da empresa, tem que cumprir uma série de normas dentro do business em que ele está inserido, mas é um profissional de eventos como todos nós, e os nossos conteúdos são para essas pessoas, e são esses os mantenedores que nos ajudam. Quem eu vi aí, que eu ainda não falei, não vi ninguém da Merit, vi aqui a Lê, da DMC, o Sérgio, a Renata do Malai, esse G-Pulse também representada, a Shift, o Renato está aí, cadê o Renato? Disseram que ele vinha de vestido rosa, mas não veio, não, né, Rê? Não veio. Falaram que você vinha de vestido rosa, mas acho que era pegadinha, né? Obrigada, Rê. Costa Brava, Fefe, Denise. Obrigada, queridos. Sansara e, gente, a Ori. A Ori é a nossa mais nova parceira e ela é responsável pelo serviço desse staff freelancer que vocês encontraram quando vocês entraram. Um staff diverso, inclusivo, mas treinado para executar o trabalho da maneira correta. Porque eu sempre digo, não adianta você simplesmente pegar as pessoas da diversidade e colocar. Você tem que dar dignidade para elas. A dignidade é que elas executem aquilo que elas têm competência para executar. E a Joyce, que está aqui, faz isso. Ela treina essas pessoas para eles trabalharem.
Ó, ela fez assim, ó, ela é jovem, tá antenada. Vamos lá, Rafa, não é que você é velho, tá? É que você está mal informado. Account. Tá? Get- Bom, aqui, gente, vocês vão receber essa necessaire e esse leque patrocinados pela Sansara. Todo mundo, quando sair, vai receber. E as nossas palestrantes vão receber aquele kit de velhinha perfumada, olhinho de massagem, tudo gostoso. Isso a gente detesta. A mulher não gosta dessas coisas, né? Que também é um presente, um oferecimento da Surpresa Tem Hora, que também é uma empresa de brindes assim diferenciados, né? Personalizados, que também está nos apoiando. Gente, como não agradecer ao time de produção? Já dei um spoilerzinho na entrada, né? Foram pelo menos umas 8 reuniões, 6 a 8 reuniões semanais, né, Lau? Com todas essas mulheres maravilhosas, do buffet, do hotel, da Integra, da R1, da TES, nós, as chatas que ficam mudando de ideia toda hora. E é um trabalho árduo. Então, eu queria uma salva de palmas para essa equipe de produção. Porque nós todos aqui somos profissionais de eventos. Mas hoje eu quero dar esse reconhecimento para o time que fez isso tudo acontecer. Gratidão enorme sempre para todas. E todos, porque teve alguns meninos envolvidos também, né? Para todas e todos. Agora é assim que fala, né? Muito bem, alguns recadinhos de governança. Nesse QR Code, vocês baixam o app para quem ainda não baixou. Tá? Quem baixou já fez o credenciamento agilizado, aplicativo desenvolvido pela Integra. O acesso é pelo seu e-mail de cadastro, a senha é Mulheres24. Por que o app é bacana? Porque vocês podem comentar as palestras. A gente não vai ter espaço para perguntas, mas tudo que vocês colocarem será encaminhado para os palestrantes. Vocês podem interagir entre vocês também através do app. Estamos na era do marketing digital, né? Todo mundo fala, Roberta, você nunca põe a hashtag na sua apresentação, né, Paula Gil? Agora a Paulinha, que é a minha nova escudeira master, me ensinou que isso é super importante, então aqui está. E no final nós temos um sorteio maravilhoso. Temos 2 massagens relaxantes oferecidas pela Eventse. Temos 2 kits do Surpresa Tem Hora, igual ao das palestrantes. E temos 3 pares de ingresso para show, oferecidos pela Shift. Mas não é só o ingresso, é lugar VIP, comidinha, estacionamento, é aquele ingresso bem legal. Não vou falar o nome das bandas, porque eu não vou lembrar, vou falar bobagem. Na hora do sorteio eu falo, tá? E a regra do sorteio é quem tiver aqui ganha. Tá, gente? É assim que é. Não fiquem bravos comigo, tá? Muito bem. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ver, a gente, em todos os nossos eventos do Evento Único, a gente coloca um totem com uma informação a respeito do nosso compromisso com a ESG. Eu acredito que a maioria aqui é do mundo corporativo e já conhece essa sigla, mas, caso alguém não conheça, está explicadinho ali, é uma sigla que vem do inglês, que representa meio ambiente, pessoas e governança. São esses 3 pilares que nós, como cidadãos, precisamos cuidar para que, como sociedade e espécie humana, a gente consiga sobreviver daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos. No meio ambiente, o nosso compromisso é usar essa cenografia sustentável. Isso aqui é um tecido. Todos os estandes são de tecido. Vocês vão ganhar aqueles brindes e outros que os patrocinadores puseram lá dentro. A sacola está bem rechonchuda na saída. Esta sacola foi feita com tecido cenográfico. Tanto que vocês vão ver que umas são lisas, outras têm estampa. Porque o propósito não é que seja bonita, é que seja útil. E que não gere resíduo para o meio ambiente. Que a gente aproveite. E é uma sacola que, quando você vai no supermercado, você vai poder usar. Além disso, todo esse carpete que vocês estão vendo aqui, ele é doado, ele é encaminhado pela TES para fábricas de cimento, que, ao invés de utilizarem carvão,
no processo de fabricação do cimento, utilizam esse carpete utilizado. Então, vocês estão... esse carpete não vira lixo para ser jogado aí, né, nesses lixões, e ainda economiza o carvão que tem que ser tirado da natureza. Somos um evento socialmente inclusivo. Aqui, ninguém é melhor do que ninguém. Raça, religião, gênero, condição física, condição social. Somos todos seres humanos. Ou alguém aqui é diferente do outro quando tem dor de barriga? Não é. Somos todos iguais. E quando a gente fala, mas eu não entendo isso, não faz mal. Dê um tempo para entender. Mas enquanto você não conseguir entender, respeite. É o mesmo respeito que a gente, normal, coisa que não existe, né, quer dos outros também. Então, o respeito é fundamental. E com relação à governança, nunca, jamais, a Evento Único fez absolutamente nada ilegal. A gente não sonega, a gente não contrata ilegalmente. Todos os nossos contratos, eles são transparentes, acordados de forma que seja ganha-ganha para todo mundo, e, principalmente, o pagamento do ECAD, que também é algo que eu já fui gestora, gente. Cansei de fazer evento na empresa que eu representava e falava, um grupo fechado, um evento fechado, eu não vou pagar o ECAD. Mas o artista vive do ECAD, né? Então, eu acho assim, não adianta só a gente ter o discurso, a gente tem que praticar o ESG. Esqueci de falar. Sabe por que esse loginho está aqui, do Grupo Primavera? Porque essa cenografia é doada para eles. Eles fazem ou essas sacolas que vocês vão ganhar, ou outras 1000 coisas, pijama, roupa de cama, atendendo 500 crianças com a renda que essas vendas dessas peças criadas com a cenografia que eles conseguem ter essa renda através dessa comercialização, e eles usam esse dinheiro para cuidar de 500 crianças no período pós-escola, que é o pior, principalmente para as populações carentes, porque é a hora que as mães estão trabalhando ou não. E a criança fica lá com tempo para pensar besteira ou para se envolver no que não precisa. E eles atendem as crianças justamente nesse horário, no pós-escolar, investindo na educação de outras formas, com outros cursos, transformando essas crianças em cidadãos. Bom, quem já esteve lá no fundo e já viu a Thaís? Pense numa menininha autoempoderada. Cadê ela? Vem aqui. Não vou te pedir para falar, só para te verem. Bom, eu posso dizer que conheço a Thaís desde a barriga da mamãe dela. Porque a mamãe dela trabalha na casa de uma grande amiga minha que está sentada ali. Coração para você. E a Marli ficou grávida. E aí nasceu a Thaís. E aí a Marli ia trabalhar e a Thaís ficava lá. E aí a Clau, que ainda não é vó, ficava tirando foto no papel de vó. E a gente acompanhou o crescimento da Thaís através do trabalho da mãe dela na casa da Clau, inclusive na minha casa, mas na minha casa você nunca foi, né? Porque você já estava grande quando sua mãe ia lá. Então, tá bom. E aí a gente acaba sabendo, a Cláudia coloca no nosso grupo de mulherada, que nós temos um grupo lá só de mulherada, assim, vocês acreditam que a Thaís ganhou uma bolsa e tal, e ela precisa de um notebook, porque fazer esse curso é um material necessário de trabalho para ela. E ela, então, entrou no YouTube e aprendeu sozinha a fazer artesanato e está vendendo para poder comprar o notebook dela. E essa menininha é isso aí. Ela ganhou a bolsa porque simplesmente ela é a melhor aluna da escola. Ela fez uma prova, ganhou uma nota enorme. Estou falando tudo certo? Quer ser médica, tá? Futuramente, se ela for geriatra, vai ter um monte de paciente aqui. Garantido. Garantido, tá? E aí ela começou a fazer essas pecinhas. Então, a Tatá, ela está ali naquele cantinho,
com a mamãe dela, Marli, que está babando, ó, fez um rio ali no corredor, né? Comercializando essas pecinhas para juntar. Mas como a gente sabe que artesanato é uma coisa, a gente vai também amorosamente para quem puder e quiser fazer uma doação também através do Pix, para que a Tatá saia daqui hoje com o valor que ela precisa para comprar esse notebook. Esse slide com o Pix da Marli, que é a mamãe, não vai ficar aqui o tempo todo, porém, vem aqui então, né? Vocês ouviram? Rafaele Chetcheri, Grupo R1, vai doar o computador para a Thaís. Como é que eu continuo agora? Amor, aproveita. Você tá feliz? Muito. É? Muito. É? Então, agora, essa é a Renata, essa é a Clédia. Elas vão levar você ali até o Rafaele, que é o empresário, que é dono dessa empresa, que cuida de tudo isso. Ó, todo aquele monte de computador que você está vendo ali na house, ó, é tudo dele, é da empresa dele. É nosso. E aí você vai lá conhecê-lo e leva ele para conhecer a sua mamãe. E aí o que vier depois, você guarda para a sua faculdade de medicina. Combinado? Obrigada, estou muito feliz. Então vem cá dar um abraço em mim também. Marli, eu tô pior que você, tá? Porque você tá aí, filha, e eu tô aqui, todo mundo olhando para mim. Olha a minha situação. Olha a minha situação. Outro dia, essa menina estava lá no sofá, enquanto você trabalhava na casa. Lenço? Não, não preciso ainda. Ó, eu tenho assessoria para lenço. Obrigada. Ai. Gente, ninguém planejou isso, juro por Deus. Vocês estão vendo, né? Mas eu conheço o Rafa, ele é assim mesmo. Obrigada, tá? É porque se borrar, os meus irmãos que são maquiadores e devem estar assistindo vão falar, Beta, que mico. Pelo amor de Deus, vão me xingar. Eu não imaginava. Eu imaginava que a gente conseguiria sair daqui com o valor do computador ou algo muito próximo, né? Porque somos aqui, temos 220 inscritos. Com o no-show, público flutuante, o que vocês acham, vocês que são especialistas em eventos? Vamos ter aqui umas 160, 170 pessoas, né? Falei, bom, se cada um der R$10, eu fiz essas contas meio malucas na minha cabeça, né? Enfim, Rafa, a Giovana talvez no futuro seja paciente da doutora Thaís, que é a filhota dele. Vamos em frente. Bom, agora meu tempo não está esgotado. Os meninos vão botar ali, não vão botar nem vermelho para mim, né? Mas eu vou tentar ser o mais rápida possível, porque eu sei que você tem o horário. Essa mulher é muito poderosa, ela tem que pegar um avião, que ela vai para a SXSW. Vamos lá. Bom, todo ano eu escolho um assunto para falar. Esse ano eu escolhi falar do rosa. Quem vem desde o primeiro deve ter percebido que desde o ano passado a gente fala, se puder, se quiser, venha de rosa. A gente começou a falar essa coisa do rosa. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque eu era uma mulher que odiava rosa. Uma mulher não, uma criança, uma adolescente e uma mulher jovem que odiava a rosa. Porque rosa representava isso aí, ó. A princesa, a boazinha, nanã. E aí, quando eu engravidei, eu falava para o meu marido, pelo amor de Deus, se eu vier uma menina que quer tudo rosa, o que eu vou fazer? Eu tinha até medo. Acho que Deus, com medo de como eu fosse fazer, me deu 2 homens, né? Homens mesmo, porque hoje eles já estão adultos. Mas era um preconceito idiota, mas era por conta do comportamento da sociedade. Quem lembra? Quem tinha preconceito com o rosa, como se fosse uma coisa assim, sabe, frágil, né? E aí, o que aconteceu, gente? Em 1980, essa mulher chamada Sampat, ela
que estava com 15 anos, casada desde os 12, mas com um bom marido na Índia, ela viu uma outra mulher ser espancada. E aí ela pegou e reuniu uma mulherada ali da vila dela, se vestiram de rosa, pegaram o cidadão e pau nele. Obrigada pelo spoiler, plateia. Eu não queria falar, mas já que vocês falaram, eu me dei essa liberdade. E com isso, não é que elas querem incentivar a violência, mas era uma forma de amedrontar. Hoje, essa associação, ela se chama Gulab Gang, que é a gangue do rosa, tem 270 mil mulheres e elas ensinam defesa, artes marciais, dão suporte, tiram de casa quando não tem jeito, e aí o rosa passou a ser uma cor ligada a esse movimento. Aqui no Brasil, quando a música, que é tema do evento, por isso não provoque a cor de rosa choque, eu que já era assim, bastante fã dela, falava, mas rosa choque? Era uma coisa que não pegava muito bem para mim. Mas ela conhecia o movimento. Por isso que ela resolveu fazer a música do rosa. E a letra dessa música é uma letra que hoje pode parecer banal, mas na época eu tinha vergonha de escutar perto do meu pai. Aliás, várias músicas da Rita, não que ele fosse proibir de ouvir, nunca proibiu, mas eu ficava constrangida de ouvir A Gente Faz Amor por Telepatia com meu pai no sofá, entendeu? Então, eu e a minha irmã, a gente não ouvia, mas a gente se criou ouvindo esse tipo de coisa. Em 90, essas mulheres americanas, democratas, obviamente, completamente contrárias à Guerra do Golfo, começaram a se mobilizar em várias cidades, começou, se eu não me engano, em Los Angeles, e isso depois foi para o país inteiro, a se mobilizar, criar o movimento Cold Pink, saíam todas de rosa contra a invasão do Iraque e a morte dos filhos delas, filhos e maridos. Com isso, quando nasceu, em 2010, a ONU Mulheres, muito provavelmente baseado em todo esse movimento que não começou de forma organizada, começou no tumulto do dia a dia, com mulheres como todas nós, criou a regulamentação da ONU Mulheres, fez os estudos que comprovam, com fatos e dados que não há argumentos contra, que todas as empresas que têm mulheres envolvidas nas tomadas de decisões, nas lideranças, são empresas que começam, a partir do momento que há essa inclusão, a performar melhor, não só nas relações, mas aqui, financeiramente. Aí não tem argumento, né, contra isso. E nasce o movimento pelo empoderamento feminino. Por isso que este já é a segunda marca do Mulheres de Eventos. A primeira marca a gente repaginou no passado, porque depois de 5 anos fica velho isso, né? Pessoal que é de marketing, né? Mas ela sempre foi rosa, né? E o ano passado a gente, pela primeira vez, fez o movimento Venha de Rosa. Olha aqui a nossa Carlinha, mestre de cerimônias, né? A Paula está aqui, o time da Integra lá de rosa. Não sei se algumas de vocês estão se reconhecendo aqui no auditório, mas a gente não é obrigado, ninguém tem obrigação, mas é uma maneira da gente dizer assim, eu uso rosa, mas eu não sou mulherzinha. Ok? Vamos de rosa para a vida? Se não na roupa, na alma. Muito obrigada, gente. Cadê a minha MC? Tem que abrir o microfone da MC. Estão me ouvindo? Então, voltamos. Ainda bem, né, gente, que a gente teve a pausa aí do rosa entre a doação, porque eu comecei a chorar ali, ela tinha me prometido que eu não ia chorar. Eu falei, é um make. Quem começou a chorar, aproveitem também. Acho que a R1 está fazendo uma ativação super bacana ali de make também, e aproveitem. Vão todos, tá? Mocinho também pode ir. Bom, dando sequência um pouco ali na minha agenda, quando eu fui dar uma pesquisada sobre essa profissional, eu acho que eu fiquei mais empoderada em ler sobre ela do que tudo, porque eu sou formada em jornalismo, né? Então, quem me conhece aí, eu adoro escrever. Eu vivo escrevendo por onde eu passo.
E aí eu estou no mercado de evento há 12 para 13 anos. Então, quando você olha uma história de uma mulher que traz uma referência e que vem numa construção, alavanca muito aí a sua vontade de fazer um pouco mais. De quem que eu estou falando, né? Estou falando de uma profissional que tem mais de 20 anos de experiência, é mãe, é empresária, é investidora anjo de startups, e isso me fez muitos pontos de interrogação, depois eu quero saber sobre esse assunto. Ela é palestrante, ela é autora, ela é fundadora e CEO da Events Live Market. A trajetória dela é marcada pela concepção de soluções inovadoras. Ela é graduada em turismo pela Universidade Anhembi Morumbi, pós-graduada em marketing pela ESPN e tem certificações em lideranças pela G4. Ela, com certeza, é uma mulher de eventos. Eu queria muito uma salva de palmas hoje para receber a Milena Sakamoto. Deram o microfone? Bem-vinda! Obrigada. Nossa, com essas palavras aí já estou convencida, hein? O palco é seu. Fica super Obrigada. à vontade. Bom dia, gente. Bom dia. Primeiro, quero agradecer a Roberto, Marco, toda a equipe da Evento Único, ter feito essa parceria com a Events. Para a gente é extremamente importante estar aqui, não só aqui, né, não só eu, Milena, aqui no palco, batendo um papinho aqui com vocês, mas principalmente para a Events, de fato, está conseguindo ter essa representatividade num evento tão importante, num evento de empoderamento feminino, num evento onde a gente traz aí pessoas significativamente importantes dentro dessa construção, né, dentro dessas conquistas. Estou vendo pessoas aqui muito bacanas. O Sérgio, no ano passado, me convidou para ser coautora de um livro, né, falando sobre lançamento de produto. Então, estou muito feliz de te ver aqui, Sérgio. Obrigada. Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês que também numa quinta-feira de trânsito caótico, né, em São Paulo, que a gente sabe como é que é. Eu moro aqui há 5 minutos, talvez 8 minutos de carro, moro aqui no Brooklyn, e hoje eu demorei meia hora. Então, eu sei que para vocês também fizeram um esforço de estar aqui com a gente nesse dia importante para todas nós mulheres. E para os homens também que estão aqui, que eu estou vendo, né, alguns homens. Eu acho bacana de vocês estarem aqui também, se disporem a ouvir um pouquinho sobre esse empoderamento feminino e ajudar a gente aí a disseminar essas informações tão importantes. Tá? A gente não vai ter tempo de perguntas, Rô? Talvez, né? Não sei. Tá bom. Então, eu vou falar aqui um pouquinho com vocês. Vamos ver se no final a gente consegue liberar um tempinho para perguntas. Eu gosto bastante de bater esse papo mesmo, né? De ter essa troca, de trazer insights, de conseguir aí ajudar cada uma de vocês dentro desse empoderamento e que vocês possam passar essas informações para frente, né? Porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado e é isso que eu venho buscando fazer nesses últimos anos na minha vida. Então, vamos lá. Então, quem sou eu? Eles me apresentaram brilhantemente e eu sou formada, né, em turismo, pós-graduada em marketing, mas até um pouco antes de falar sobre quem é a Milena empresária, eu queria contar para vocês um pouquinho de como foi essa minha construção lá atrás, né? Então, eu trabalhei na antiga VASP, eu não sei se tem gente aqui de turismo que lembra da VASP, os vaspianos aí, eu até chamava Lígia lá, porque naquela época a gente tinha nome de guerra nas companhias aéreas, não podiam ter 2 pessoas com o mesmo nome. Então, eu era a Lígia lá. E eu já entrei no departamento de reservas, depois eu fui para a supervisão, eu fazia lá o monitoramento do pessoal lá no telefone. E aí eu conheci uma grande mulher que talvez tenha sido, de fato, a pessoa que fez eu me apaixonar por eventos. O nome dela é Silvia Forner, hoje eu não tenho mais contato com ela, se alguém tiver, por favor, podem me conectar com ela, faço questão, já procurei em diversas redes sociais, etc., não encontrei. Mas ela era uma mulher de eventos, naquela época, estou falando de 99. E ela era uma mulher empoderada, eu olhava para ela, e eu era muito nova na época ainda, né? Estava começando a minha carreira dentro do turismo, porque eu me formei em turismo, aí fui estagiar na VASP, acabei indo para outras áreas lá dentro. E eu olhava para ela,
ela já era assim uma mulher extremamente empoderada, ela falava de uma forma incrível, ela tomava decisões de uma forma incrível, e eu ficava olhando ela, eu falava assim, quando eu crescer, eu quero ser 10% do que essa mulher. Então, talvez, de fato, ela tenha me impulsionado a querer ajudar e estar ao lado de outras mulheres também empoderadas aí no meio do caminho, que eu vou contar um pouquinho mais para frente. E aí, da VASP, eu passei por vários outros lugares, passei por outras companhias aéreas, passei um pouquinho pela Varig também, passei pela TAM, fui para operadoras, mais dentro da área de viagens de incentivo, né? Naquela época nem existia esse conceito live marketing. O conceito live marketing é um conceito novo. Naquela época eram agências de comunicação, agências de BTL, então eram outras nomenclaturas. E aí da VASP, eu fui, mesmo eu desconfiando, né? Falei, bom, essa área que eu quero ficar era de eventos. A gente fazia a ABAV na época, stand da ABAV. Eu tive meu primeiro contato com o show business, porque a gente fez em Brasília, eu me lembro, um show do Roberto Carlos. E na contratação vinha aquela lista enorme de camarim. Eu não sei se alguém de vocês já fez contratação do show do Roberto Carlos. Ele é uma pessoa extremamente exigente, ele tem algumas questões com cores, algumas questões com objetos, e a gente teve que fazer uma série de mudanças. Eu falava assim, meu Deus do céu, estou adorando essa dinâmica, estou adorando essa correria, estou adorando tudo que eu estou aprendendo. Mesmo pensando, eu acho que é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, eu ainda era muito nova, eu tinha que experimentar outras áreas. Então, eu passei por operadoras de turismo, dentro da área de incentivo, passei por agências de comunicação na época, né, que eram agências que faziam produção de eventos, algumas que hoje não existem mais, inclusive. E aí eu fui me construindo dentro desse mercado de eventos. No ano de 2006, quando eu tinha 25 anos, aconteceu um fato, e eu era muito nova, né, 25 anos, que mudou muito do meu curso ali, né? Porque quando a gente se forma, a gente faz aquela trajetória. Bom, então eu acabei de estagiar, fui efetivada, vou ficar 2 anos numa agência para eu conhecer como é que é, depois vou para uma rede hoteleira, vou experimentar tudo isso, passados X anos, ou eu vou empreender, ou eu vou seguir uma carreira executiva. Então, eu tinha todos esses planejamentos. E aí, no ano de 2006, eu engravidei. E nasceu minha filha, que hoje já está com 17 anos. Mas, na época, eu era muito nova. 25 anos, uma filha, um sonho e zero noção de empreender. E, naquele momento, eu falei, bom, antes era só eu, agora sou eu e uma criança. Eu não posso errar mais. Embora eu tivesse 25 anos... Eu olhei aquela situação, e falei, eu não tenho mais tanto tempo para errar. Agora eu preciso ser mais cautelosa. Agora eu não posso mais, poxa, quero curtir meu carnaval. Ah, vou pedir demissão aqui, arrumo um emprego ali. Naquela época, a gente via muito isso acontecer. O nosso mercado de turismo daquela época era um mercado que tinham poucos profissionais, principalmente na área de viagem de incentivo, que era uma área mais nova. Então, tinha uma oferta muito grande. Então, eu via muita gente. Ah, quero viajar no carnaval, não fui sorteada para folgar. Vou pedir demissão, vou viajar, volto, arrumo outro emprego. E assim acontecia. E eu não podia mais ser aquela pessoa. Eu tinha que ser uma pessoa que todo o planejamento que eu tinha feito para 10 anos na frente, eu tinha que puxar para aquele momento, para eu, de fato, tomar uma decisão. E era uma decisão que ia impactar o resto dos meus dias, anos e tudo mais. E aí, elas me apresentaram, então eu não vou me apresentar de novo para vocês, né? E aí, o que aconteceu nesse meio tempo, né? Eu fui me construindo como profissional e não necessariamente como empresária. Porque eu entrava nos lugares para trabalhar e eu falava assim, eu quero ser a melhor naquilo que eu me propus a fazer. Então, eu buscava conhecimento. Várias vezes, eu lembro que eu não sabia mexer em Excel, né? E aí, eu tinha um diretor, e eu falava assim para ele, olha, eu não vou te atrapalhar, eu não faço uma pergunta. Eu vejo que você fica sempre, depois do horário, mexendo nessas planilhas malucas. Eu posso só olhar? Eu posso só sentar do seu lado e ficar observando o que você está fazendo? E aí, ele topou, e assim eu fiz. Eu fiquei algum tempo ali sentada. Depois de um tempo, ele passou a falar assim para mim, não, você pode perguntar. E aí, eu acabei
migrando para um outro departamento, justamente porque aí eu consegui mexer em Excel, aí já conversava com ele, perguntava e etc. Fui fazer curso, porque agora tem muito curso online. Hoje, uma pessoa que não sabe de algum programa, de algum sistema, ela vai lá no Google, tem vídeos, tem podcasts, tem exemplos, tem tudo. Naquela época não era assim. Naquela época, ou você tinha que pagar por um curso presencial, ir lá e dedicar. Eu, mãe de uma criança pequena, trabalhando o dia inteiro, fazendo pós-graduação, eu não tinha esse tempo disponível para fazer um curso de Excel, um curso de PPT. Então, foi a forma que eu encontrei de melhorar a minha performance dentro da minha área, foi observando. E, com isso, eu me tornei uma pessoa extremamente observadora. Hoje, eu ainda sou uma pessoa extremamente observadora. E muita coisa que eu aprendi, inclusive a dirigir, eu aprendi observando as pessoas. Então, primeiro eu observava mais um pouco. Aí, quando você vai olhar a 10ª vez, você percebe alguma diferença. Aí, você vai e testa um pouquinho. E foi assim durante todos esses anos da minha vida. Eu fui observando, fui testando, fui aprendendo, fui errando, claro. Eu fui aprendendo com os meus erros. E aí, eu quero falar até um pouquinho para vocês sobre o G4 Educação. Depois desse tempo, né, que eu fui mãe, quis fundar a Eventse, fundei uma agência antes da Eventse, uma outra agência, que não deu certo, porque eu era completamente inexperiente. Eu não tinha experiência nenhuma. Tecnicamente, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não tinha ideia de como eu conseguia gerenciar uma empresa. E é tudo muito diferente. Não adiantava eu saber fazer tudo que eu sabia fazer naquele momento. Eu não sabia administrar uma empresa. E eu comecei a perceber que todos os dias eu fazia o serviço que eu não gostava. Então, eu não estava mais à frente na agência do que eu gostava de fazer. De conversar com o cliente, de prospectar cliente, de trazer ele para a mesa, de mostrar, de inovar, de trazer ideias novas. Eu estava cuidando da equipe de segurança que estava acabando o contrato, eu tinha que renovar e negociar valores. Eu estava cuidando da porta que quebrou e eu tinha que chamar o técnico. Então, eu estava fazendo muito mais a zeladoria da agência e aquilo não estava me fazendo feliz. E eu falei, bom, ou eu tenho dinheiro para trazer pessoas para fazer essa zeladoria, ou faço eu, ou eu tenho que voltar a ser funcionária. E aí eu resolvi voltar a ser funcionária, porque naquele momento, com uma filha pequena, eu não tinha condições eu não tinha dinheiro disponível para apostar, né, no crescimento de uma empresa, eu não podia errar de novo. E aí eu falei assim, bom, eu vou voltar a ser funcionária. Voltei a ser funcionária, passei por outras agências, e aí já mais na área de produção de eventos, não mais na área de turismo em si. E aí eu fui me apaixonando pelo outro lado também, né, que é o lado de produção de eventos, que é fazer um evento como esse, é trazer conteúdo, trazer um planejamento estratégico, trazer um planejamento criativo, trazer ideias inovadoras. E aí esse bichinho me picou e aí eu nunca mais quis sair dele. No ano passado, eu conheci o pessoal do G4 Educação, que é hoje, eu não sei se vocês conhecem, alguém aqui conhece o G4? Conhecem? Ah, legal. Hoje eles são a maior escola de empreendedorismo, enfim, de negócios, né? E o G4 foi fundado pelo Thales Gomes, que criou a Easy Taxi, pelo Alfredo Soares, que hoje é um dos sócios da Vtex, e pelo Bruno Nardon, que trouxe a RAP para o Brasil. Então, são pessoas novas, eles são bem mais novos que eu, os três, os fundadores. Tem uma série de mentores, então tem o que foi o cofundador ali, junto com a Junqueira, da Nubank. Tem muita gente jovem. E aí eu cheguei lá, fui fazer a primeira imersão, tinha muita gente jovem, principalmente a galera que está começando a empreender, e aí já está naquela onda da startup, ou está numa segunda rodada de investimento de startup. Então, era muita gente jovem, muito mais homem do que mulheres, porque ainda a gente tem essa realidade de muito mais homens
fundar empresas. Hoje já tem grandes mulheres que fundaram grandes empresas, mas ainda são a minoria. Eu sei porque dentro do meu board lá de empresários, a gente tem um board de empresários que a gente se encontra para fazer como se fosse uma consultoria um para o outro, né? Até porque a carreira de líder, de CEO, enfim, ela é mais solitária. A gente vai ficando mais sozinho, conforme a gente cresce, né? Mais solitário a gente vai ficando. E aí, lá é o lugar que eu consigo trocar ideia, eu consigo ter um conselho administrativo, né? Mais ou menos assim. E eles têm um BREG, que eles chamam, que é aquela meta cabeluda, né? Que é justamente mudar o mundo através da educação. E isso vem muito de encontro com os meus valores, né, da Milena, e, obviamente, com os valores da Eventse, porque eu fundei a Eventse lá atrás, eu não tinha sócio até esse ano, e aí esse ano eu trouxe uma sócia, convidei o meu braço direito e esquerdo ali para estar comigo, e aí eu até conto um pouquinho mais para frente sobre isso com vocês. E aí, por que eu virei investidora de startup, né? Chegou um momento na Eventse que eu não conseguia mais escalar. Então, eu tinha uma equipe muito boa, líderes excelentes, mas uma agência, ela é algo escalonável, não escalável. Ou seja, no mesmo tempo que eu cresço o meu faturamento, o meu ganho, eu também cresço o meu custo, a minha despesa. E a tecnologia é algo escalável. A tecnologia é algo que, independente do número de usuários, independente do quanto cresce em faturamento, a base consegue permanecer, consegue descolar muito o custo da receita. Então, eu queria trazer tecnologia para a Eventse, para a gente poder escalar, melhorar a performance, melhorar processo, melhorar retorno para o cliente. Quando eu falo retorno, não é de resposta, não é resposta de briefing, não é isso, mas retorno com métricas, retornos que a gente pudesse medir. E aí eu falei, bom, já estou mais velha, não vou conseguir entrar de cabeça na área de tecnologia, não vou conseguir aprender, né? Porque eles falam, não sei se tem alguém de tecnologia aqui, tem a equipe do Rafa, né? Que eu sei que tem muita gente de tecnologia, mas eles falam outra língua. Eles não falam a minha língua. E aí eu resolvi, falei, bom, como é que eu vou beber dessa fonte numa situação que eu não vou mais conseguir aprender sobre tecnologia, aprender mesmo, de me doar, de fazer acontecer. E aí eu resolvi pesquisar sobre as startups de tecnologia, que estavam nascendo aí com uma galera extremamente oxigenada, com garra, com vontade de fazer acontecer, mini gênios, porque essa galera aí eles são mini gênios, eles pensam com o outro lado do cérebro. E aí eu falei, bom, então eu vou. Eles precisavam, uma dessas startups, eles precisavam de alguém para ajudar a organizar, porque uma startup, muitas vezes, é um grupo de pessoas cheio de ideias, mas que também nunca empreenderam, que também não sabem fazer a parte burocrática, não sabem formar time, não sabem formar uma cultura, não sabem a importância de uma cultura. E aí eu entrei na primeira startup, justamente para ajudar nesse sentido, e virei investidora, porque o que eu tinha para contribuir? Né? Porque uma startup é formada de pessoas, então tem lá um dev, tem um UX, enfim. Pessoas que têm como contribuir com o trabalho. Eu não sei nada de tecnologia. Como é que eu ia contribuir com o meu trabalho? Falei, bom, com o trabalho eu não consigo contribuir, porque eu não sei. E eu não vou aprender isso tão cedo. Então, eu virei investidora anjo de algumas startups de tecnologia. E aí é assim que eu acabo bebendo mais dessa fonte de tecnologia hoje em dia. Então, eu faço reuniões com essa galera e eu falo que, na primeira reunião que eu fiz com eles, eu saí de lá, eu falei, eu sou muito burra. Porque eles ficaram mais de 1 hora conversando entre eles sobre assuntos diversos e eu não fui capaz de entender e assimilar absolutamente nada do que eles estavam falando. Nada.
Eles falavam, não, porque a linguagem X, o código-fonte de não sei onde. Eu falava assim, meu Deus do céu, eu não conseguia nem procurar no Google depois, porque às vezes quando você não sabe alguma coisa numa reunião, né, você fica lá quietinho, você corre para o Google e fala assim, deixa eu me inteirar. Eu nem lembrava o que eles tinham falado para procurar no Google. Eu não tinha nem condições disso. E aí, com o tempo, eu fui conseguindo entender um pouco melhor. Eu não entendo ainda, tá? Não adianta ninguém me perguntar sobre programação, sobre códigos. Eu não entendo ainda, mas eu consegui, pelo menos, entender um pouco do conceito. Porque uma das startups é de blockchain, de NFT, que já é de Web 4, então já é uma outra linguagem. E aí, por isso, eu trouxe, hoje eu trago para dentro da Eventse muitos insights dessa galera super oxigenada e também muita tecnologia para que a gente consiga escalar de uma forma sustentável e que a gente consiga demonstrar isso para os nossos clientes. Sou casada também, mãe de uma adolescente de 17 anos, que está aqui, minha filhota. Hoje ela nunca foi me ver falar em lugar nenhum, tá, gente? Hoje ela quis vir, ela falou, nossa, um evento de mulheres, que legal, como que é isso? E aí eu trouxe ela, então hoje ela está aqui e veio prestigiar a mamãe. E aí, gente, eu vou contar para vocês um pouquinho do que é a Eventse. E eu não vim aqui falar da Eventse, tá? De forma alguma. Eu vim aqui falar da Milena, como eu me construí nesses anos. Mas é muito difícil falar da Milena sem falar um pouco da Eventse, porque a Eventse também construiu a Milena. Inclusive, foi a Eventse quem consolidou a mulher de eventos que eu sou hoje. Então, eu vou falar muito rapidamente sobre a Eventse. Depois, eu vou deixar meus contatos. Quem quiser bater papo, quiser tomar café comigo, para falar de negócio, para falar de tecnologia, né, se é que eu vou conseguir conversar muito sobre tecnologia, mas eu estou super à disposição. Então, a Eventse nasceu como uma agência. Hoje, ela é uma agência de live marketing. Lá atrás, ela nasceu como uma agência para atender outras agências. Então, eu já estive do outro lado da mesa, eu era de uma agência de live marketing, que na época não chamava live marketing, era uma agência de comunicação, e eu comprava serviços de uma agência de turismo, de logística para eventos. E, muitas vezes, essa agência, ela atravancava o meu processo lá dentro. Por quê? Porque, por exemplo, eu tinha cliente de caminhão. Aí eu precisava de uma sala, e etc. Olha, eu vou precisar pôr um caminhão na sala, e assim, fazia todo aquele briefing. Eu ficava horas escrevendo briefing no começo. E aí a agência demorava muito para me responder. Quando me respondia, me mandava uma sala de 2,10 de pé direito. Aí eu falava, bom, tá, mas como é que eu vou colocar um caminhão? Só o caminhão tem 4 de altura. E aí eu comecei a perceber um buraco no mercado. Eu estou falando de 14 anos atrás, tá, gente? Que eu tinha 28 anos quando eu fundei a Eventse. Eu comecei a perceber um pouco dessa defasagem no mercado. Falei, bom, eu conheço muito produtor de eventos, eu venho desse mercado de produção de eventos também. Eu vou montar uma agência para atender outras agências. E aí eu fundei a Eventse. Inicialmente, a gente ficou atendendo muitas agências, né? Então, a gente tinha contato com o cliente direto, mas muito através de agências. E aí vieram surgindo nas empresas outros departamentos. Naquela época não tinha compliance, não tinha compras, enfim, era tudo muito diferente. E aí, com o tempo, a gente foi transformando a Eventse. E por que a gente foi transformando a Eventse, né? Porque a Milena também foi sendo transformada. Então, a Milena, lá de trás, ela não é a mesma de hoje. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês da Eventse. Nós somos uma agência de live marketing. E a gente é muito conhecido no mercado justamente por uma criação disruptiva. Eu sou muito inquieta, eu sou muito curiosa, eu sou muito inquieta. E aí, com isso, a cultura da agência acabou sendo essa também. Então, a galera é muito inquieta, a galera quer saber de tudo, quer saber de novidades, quer saber o que está acontecendo, traz, testa. E eu sempre falo para todo mundo, gente, a gente pode testar. A gente tem que testar rápido e barato. Então, essa é a regra do jogo lá dentro. Então, a gente se pauta muito em inovação. Economia, quando eu falo economia, é porque a gente tem tudo dentro de casa. Então, a gente tem toda a parte de logística para eventos, viagem, incentivo, e também a parte de produção de eventos, promoção, ativação, arquitetura promocional e etc. Comunicação,
né? Então, aqui a gente trouxe bastante de tecnologia, bastante insights de tecnologia, que é justamente acompanhar o fluxo de ponta a ponta, né, com inteligência de dados e podendo monitorar os processos. E tecnologia, que todos os nossos processos são rastreáveis e auditáveis. Então, nós somos uma agência que tem uma cultura de trabalhar muito na transparência. E aí a gente faz, eu trouxe aqui um pouco, muito pouco, tá? São só 2 slides, prometo, do que a gente faz. Então, a gente faz eventos, campanhas de incentivo, marketing promocional, mas a gente também faz campanhas, não só, vamos supor, a gente tem cliente que compra a criação com a gente, mas a campanha ele vai desenvolver lá dentro, ou o contrário, ele cria lá dentro e a gente faz a parte da produção. A gente tem ativação, a gente tem promoção, então a gente tem, hoje nós somos uma agência mais 360, a gente foi crescendo nesse sentido, desenvolvendo, aumentando a nossa vertical de negócios, justamente para entender o nosso mercado. E o que exatamente mudou, né, da Milena lá de 2010, com essa carinha jovem, para a Milena de agora, de 2024. O mesmo que mudou da Events em 2010, lá nós éramos 4 colaboradores, numa salinha bem pequenininha, lá no Jabaquara a gente dividia. E quando eu falo a gente, galera, eu tô, né, porque vocês devem estar pensando, poxa, ela falou que não tem sócio, ela só fala a gente, a gente, a gente. Eu tenho essa mania lá na agência. E até as pessoas, às vezes, que entram, falam assim, mas quem são os sócios? Eu falo, não, na realidade, eu não tenho sócio. Não, porque você fala sempre a gente. Quem é? Eu falei, a equipe inteira. A Events é uma construção de pessoas que hoje estão lá, que já passaram por lá. Então, essas pessoas fazem parte da história e de tudo da Events. Então, aqui nós éramos... Eu tinha 4 colaboradores. Aqui eu sei que tem mais pessoas, mas é que uma dessas pessoas não era colaborador, era irmão. Não era meu irmão, era irmão de uma colaboradora. E aí... Opa, gente, espera aí que eu estou voltando, desculpa, falha nossa. Para a Events hoje, que tem mais de 50 funcionários na equipe. O que impactou muito nessa mudança? Primeiro, disciplina. Eu percebi que a Milena lá atrás era extremamente centralizadora. Eu centralizava tudo, porque eu achava que eu sabia fazer da melhor forma, o meu jeito era o mais correto, que ia dar mais resultado. E aí, com o decorrer do tempo, eu percebi e falei, poxa, eu não tenho um time, eu tenho apoiadores. Porque quando eu centralizava tudo, as pessoas tinham que fazer o quê? Só me apoiar. Eu não dava importância exatamente para o que aquelas pessoas tinham para me oferecer. E hoje, para eu conseguir montar o time que eu tenho hoje, porque hoje eu tenho líder de líder, eu tenho líder de líder de líder, eu precisei entender que eu não contrato as pessoas para dizer a elas o que elas devem fazer. Eu contrato as pessoas para que elas me digam o que eu devo fazer. Eu vivo só eventos há 14 anos. Por mais que eu faça muito benchmark, por mais que eu converse com muita gente do setor, inclusive aqui, né, tenho muitos colegas, até empresários de outras agências, por mais que a gente faça todo esse benchmark, não é o suficiente para a gente oxigenar a ponto de fazer mudanças estruturais dentro de uma companhia. Então, essa galera que me oxigena, essa galera que está comigo todo dia, eu faço questão de estar sempre conversando com todo mundo, entendendo como está o mercado, o que está acontecendo, o que está legal, o que não está, o que melhorou, o que piorou. O nosso mercado é extremamente dinâmico. Todo dia nasce um hotel, nasce um restaurante, mas morre 2, 3. Nasce um hype, né? Então, assim, tem época que todos os clientes querem fazer a mesma coisa, porque está na moda. Aí aquilo ficou extremamente bacana. Um ano depois, aquilo é péssimo. Você nem pode mais oferecer aquilo para aquele cliente. Então, qual a melhor forma de eu me atualizar quando eu estou lá dentro do Events? E por mais que eu tenha amigos no setor, eu não tenho como sentar lá, né, na cadeira de um amigo e falar assim, escuta, vamos abrir aqui
vamos abrir aqui a sua receita, como você fez para melhorar a sua receita esse ano, o que você está achando do cliente X, do Y, do Z. Não é assim que funciona, né, gente? Não dá. Né? Seria interessante, mas não é assim que funciona. Inclusive, no meu board mesmo, não tem outras agências. Justamente por isso, para que a gente consiga ter trocas genuínas, sinceras, verdadeiras. Porque sempre quando tem... Eu tenho grandes amigos mesmo, que frequentam minha casa, que eu frequento a casa e etc., que tem agência. E, muitas vezes, a gente conversa sobre business, mas a gente conversa sobre negócio. Não necessariamente sobre clientes, sobre pessoas, né? Fica limitado. É limitado. Então, essa construção da Milena e da Eventse levou, basicamente, esses 14 anos. Eu apanhei muito nesses 14 anos. Eu roí muito osso para estar aqui hoje contando um pouco da minha história para vocês. Não foi nada fácil. Né? Eu não vou ser a iludida. Não, gente, super tranquilo. Imagina, só sei lá, abre um CNPJ, abre uma empresa, contrata pessoas boas e sua empresa vai pivotar bem. Não é bem isso. Não é essa a receita. Tudo muda muito rápido. Né? Então, conceitos mudam, prioridades mudam, valores mudam. E quando eu falo valores mudam, não é necessariamente que assim, a Milena tem um valor que aí, ano que vem ela não vai mais ter aquele valor. Então, ela tem lá uma cultura, um valor de igualdade, de salários equiparados entre homens, mulheres e etc. E ela, ano que vem, vai achar que isso não é importante. Não, mas é que toda empresa... Todo ano, até a gente faz o nosso kick-off lá, todo ano a gente vai contar para as pessoas quais valores a gente vai trabalhar mais naquele ano. Porque a gente precisa trabalhar os valores que estão ficando um pouco mais esquecidos. A gente precisa cultivar aqueles que estão em alta e a gente também tem que trabalhar valores que estão mais em baixa. Então, as empresas vão mudando muito por isso. E aí, eu também descobri, nesse caminho árduo, que eu não podia ser mais quem eu era quando eu abri a Eventse, há 14 anos atrás. Porque a Milena que levou a Eventse do 0 ao 1, não necessariamente ia ser a Milena que ia levar a Eventse do 1 ao 2, do 1 ao 3. E aí, o que eu precisava fazer? Eu podia, eu tenho uma equipe ótima, que me atende muito bem, até eu chegar no 1. E agora eu vou ter que ter outra equipe que me leve do 1 ao 2. Né? E todo mundo sabe que é muito mais fácil você chegar do 0 ao 1 do que crescer do 1 ao 2, depois do 2 ao 3 e assim sucessivamente. E aí eu falei, eu posso trocar a equipe toda. É correto? Não é, mas eu podia fazer. Ou eu posso treinar as pessoas para que elas possam me acompanhar e tenham a possibilidade de irmos juntos, do 1 ao 2, do 2 ao 3 e assim sucessivamente. Então, hoje, a gente tem, de fato, uma cultura de learning contínuo. Eu tenho algumas pessoas aqui da minha equipe que não me deixam mentir, depois vocês podem perguntar para elas. Então, hoje, lá na Eventse, a gente investe muito em treinamento de pessoas, em desenvolvimento. E nós somos uma empresa genuinamente de liderança feminina. E não é só porque eu sou mulher. Não. É porque, dentro da Eventse, a gente sempre deu chances iguais. Tanto para mulheres quanto para homens. Mas eu percebi, gente, no decorrer desse tempo, que algumas funções, principalmente de liderança, as mulheres desempenhavam melhor. Me desculpem, homens que estão presentes. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque a mulher, tanto mulher quanto homem, tem suas qualidades dentro daquilo que se propõe a fazer. Mas a mulher, numa liderança, ela consegue ter mais jogo de cintura, ela consegue, muitas vezes, ter mais empatia, muitas vezes ela consegue se aproximar melhor dos liderados. Isso tudo é muito importante. Então, eu percebi, nesses 14 anos de eventos, onde eu tive líderes homens, líderes mulheres, eu percebi que, em algumas áreas, as mulheres conseguiam lidar melhor com as equipes. E aí, eu trouxe, na época, a Cris,
que infelizmente não está aqui. Ela acabou embarcando ontem para a XSW. Inclusive, eu até peço desculpa para vocês. Hoje eu não vou conseguir ficar até o final do evento, porque eu também tenho que embarcar para a XSW, que começa amanhã. E a Cris, ela sempre foi meu braço direito, esquerdo, a CEO, né? Então, ela olhava a curto prazo e eu a longo prazo. E a gente sempre se dividiu muito bem. Então, ela olhava a curto prazo, eu olhava mais a longo prazo. A gente brincava que ela olhava da porta para dentro da agência e eu olhava da porta para fora. E aí, esse ano, eu a convidei para entrar de sócia na agência. Então, hoje, eu tenho uma sócia. Eu não achei que fosse falar isso algum dia, porque todo mundo falava assim para mim, imagina, você fundou uma empresa sozinha, para que você vai ter uma sócia? Você não vai aguentar, se acostumou. Gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo, você poder trocar ideias com uma pessoa que tem os mesmos valores e princípios que você, é enriquecedor. Então, hoje ela não pôde estar, eu gostaria muito que ela estivesse aqui, mas ela está lá cumprindo a função dela, obviamente, com outras pessoas da nossa equipe. Eu trouxe até depois uma fotinho aqui para vocês verem que elas embarcaram ontem à noite. E por que eu treino tanto as pessoas? Aqui, ó, elas estão aqui, estavam embarcando ontem à noite. A Cris é a CEO, que hoje é minha sócia. A Ju é a head de produção. E tem a nossa head de planejamento, que já está lá em Austin. Ela aproveitou para tirar uns dias de férias antes e foi um pouquinho antes. E por que eu treino tanto as pessoas? Por que eu acredito tanto em treinar as pessoas? Porque não existe um CNPJ forte com um CPF fraco. Isso é impossível. Vamos lá. Alguém aqui... gente, não precisa levantar a mão, se não sente à vontade. Mas também não quer dizer que é aí na empresa de agora que vocês estão trabalhando, tá? Mas vocês já passaram por alguma empresa, né? Seja como estagiário, seja como profissional, onde vocês olhavam e falavam assim, putz, essa pessoa, ele é dono ou dona, não é empresário ou empresária. Porque ele exige que eu cresça, mas ele não cresce. Ele exige que eu tenha conhecimento, mas ele não tem esse conhecimento. Quem aqui já passou por uma empresa assim? Muita gente. Muita gente. E eu não queria entrar nessa estatística. Eu não queria ser uma empresa que as pessoas passassem e falassem, poxa, eu sei tudo, eu sou a melhor tecnicamente em todas as áreas da Events, com toda a certeza do mundo, não. Não sou. Eu não sou a melhor. Eu sou a melhor líder? Também não. Eu tenho todas as falhas, assim como todo mundo tem. E hoje eu tenho um equilíbrio muito grande, né? Eu sou muito mole, eu sou muito coração, eu sou muito mãezona, sabe? Aquela pessoa que quer abraçar, que quer... Gente, eu tinha chamado até a Charmene, que é minha menina do marketing, quando a gente estava lá conhecendo o trabalho delas, eu falei, Chá, é o seguinte, você já faz contato com elas, vamos levar elas lá na agência, que a gente vai fazer uma ação bacana com elas. Então, assim, eu sou essa pessoa... Desculpa, gente, achei que fosse o meu que estava despertando o remédio. Não é? Eu tenho que pôr despertadores de remédio. Hoje eu vivo muito à base de agenda, mesmo, sabe? Aquela coisa, minha agenda tem até o meu horário que eu preciso almoçar, porque eu preciso lembrar muitas vezes que eu preciso almoçar. Porque eu vou indo, e quando eu vejo, eu estou lá passando mal, eu olho e falo assim, 6 da tarde, não almocei. Isso é comum de acontecer. Estou certa? Não. Façam isso? Não também. Mas eu preciso falar a verdade aqui para vocês, e eu sou essa pessoa, até porque eu tenho pessoas aqui que trabalham comigo, e se eu falasse diferente, elas iam falar, pô, você estava mentindo ali, hein? Você estava mentindo, você almoça todo dia às 6 da tarde, esquece de almoçar, e você está lá falando que você é mega organizada, disciplinada. E quando eu falei, até aproveitando esse gancho, quando eu falei de disciplina para vocês, eu passei a ser disciplinada para eu gostar daquilo que eu não gostava de fazer. Porque se eu quisesse ter uma empresa, se eu quisesse crescer uma empresa... Eu não tinha que fazer o que eu gostava de fazer. Eu tinha que fazer o que era necessário, o que era preciso. E, muitas vezes, o que era preciso fazer era o que eu não gostava de fazer. Então, eu queria uma disciplina para estudar aquilo que eu não gosto de estudar, para entender melhor sobre aquilo que eu não gostaria de entender, porque quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente não quer. Né? Mesmo matéria de escola, por exemplo, eu não gostava de física. Eu estudava para passar de ano. Eu não queria me dedicar a estudar física. Então, eu comecei, e tudo é hábito. Eu criei hábitos, né? Eu criei alguns hábitos que hoje conseguiram fazer com que eu formasse um time que eu tenho hoje que
são infinitamente melhores que eu, gente. Todo mundo que eu tenho hoje na agência é melhor que eu. Tecnicamente, principalmente. Porque eu parei lá, há 14 anos atrás. Eu fiz muito curso, mas eu fiz muito curso voltado para liderar pessoas, voltado para equipe, voltado para administração de negócio, voltado para resolução de conflito. Eu não fui mais me aprofundar na minha área. E aí eu comecei a brincar muito de inovação e etc., junto com as startups. Bom, e como é que eu equilibro essa vida que eu tenho, que é... Eu tenho uma agenda bem complicada. Eu vi que tem até a Fabi tá aí, que é do Mavisa, que era do CERS. Tem até bastante gente aqui que eu conheço, né, de reuniões na agência e tudo mais. E aí eles até falam assim, Milena, como é que você aguenta essa sua vida? Porque, hora eu falo com você está de um lado, depois eu falo você está com o outro. Aí ontem à noite, eu viajo hoje para Austin. Eu não fiz minha mala ainda. Mas não é que eu não fiz a mala, eu não comecei a fazer a mala. Eu cheguei em casa ontem 10 horas da noite de uma reunião da escola da minha filha, porque ela está indo para um programa lá em Londres. E está tudo bem. Porque eu aprendi a lidar com essas emoções. Algo que melhorou muito em mim, nesse decorrer dos anos, foi a minha inteligência emocional. Hoje, eu não sou mais aquela pessoa que se desesperava por qualquer coisa, né? Às vezes, a gente tem problemas na agência, assim como toda empresa tem. Assim como eu também tenho na minha casa, às vezes. E eu não sou mais aquela pessoa que descabela, fala assim, pelo amor de Deus, acabou o mundo, o que eu vou fazer? Eu já fui essa pessoa um dia. Outro dia, a Cris até fez comentário comigo, eu falei assim, Milena, eu fiquei impressionada. Ela falou assim, às vezes eu observo, está todo mundo se descabelando aqui, eu olho para você, você está plena, assim, olhando para as pessoas. Eu falei, sim, porque alguém precisa ter a frieza e a calma para achar uma solução. Tudo tem solução. Tudo. Não tem solução para a morte, obviamente, ainda, né? Porque do jeito que os estudos estão indo aí, capaz que em algum momento tenha. Mas, de resto, gente, dentro do nosso mundo corporativo, tudo tem solução. Nem que a solução seja assumir um erro, pedir desculpa e prometer que vai melhorar. E, às vezes, a gente fica sofrendo muito por algo que é simples de resolver. Então, eu aprendi, com a maturidade, a ser essa pessoa que para, analisa a situação, pensa friamente e fala, o caminho é esse, ou o caminho é esse, qual a gente vai seguir. Então, hoje eu sou mais prática. Porque se eu não fosse prática hoje, eu não conseguiria dar conta da minha vida hoje. Então, hoje eu tenho a Events, eu tenho a Cris, que é minha sócia, mas eu estou todo dia na Events. Eu ainda participo de muitas coisas na Events, até porque eu amo, né? Como disse a Roberta, assim, né? Agora, a minha sobrinha de 1 ano faz assim também. Eu amo a Events, é quem me consolidou como empresária dentro do mercado de eventos, mas eu também tenho 2 startups. Eu também faço parte do Scale, de um board de empresários. Eu também sou mãe. Eu também sou esposa. Eu também sou tia. Eu também sou filha. Enfim, né? E por aí vai. É uma infinidade que não tem fim. Então, como é que eu faço? Como é que eu fiz isso lá atrás, né? Primeiro, eu compartilhei responsabilidade. Já que a gente está aqui, né, numa homenagem ao Dia Internacional da Mulher, no mês das mulheres, eu via muita gente assim. O marido trabalhava, a mulher também trabalhava, tanto quanto o marido, ganhava tanto quanto o marido, tinha tanta responsabilidade corporativa quanto o marido, mas chegava em casa à noite, era a mulher que ficava lá com o filho, corre, dá banho, o filho está doente, compra remédio, leva para o hospital. E o marido estava lá, pleno na TV, assistindo o Jornal Nacional. Lá em casa, nunca foi assim. Nunca. Lá em casa, a gente sempre teve compartilhamento de responsabilidade. E isso é muito importante, porque, imagina só, eu tive filha muito nova, mas imagina eu hoje, nessa vida que eu tenho, eu olharia e falava assim, desculpa, eu não tenho tempo para ter filho. Se eu não tivesse alguém que dividisse essa responsabilidade, então essa rede de apoio, para mim, foi extremamente importante. Eu sei que muitas de vocês podem estar pensando, poxa, mas minha família mora fora, sou só eu, meu marido aqui, ou não tenho marido. Crie uma rede de apoio. Isso é extremamente importante. E isso inclui amigos, amigas, parentes distantes. É isso, gente. A gente, às vezes, precisa pedir socorro. E eu precisei pedir muitos socorros durante a minha vida como mãe. Porque, para ela ficar essa moçona aqui de 17 anos,
Eu passei muito sufoco. Inexperiente, nova empresária, com uma criança pequena, sem saber direito para que caminho eu ia. Então, eu tive que pedir muito socorro. E aí vem a culpa, né? Porque nós, mulheres, a gente tem uma mania, e não é só mania. A gente acaba sendo um pouco mais coração e a gente carrega sempre uma culpa. Poxa, não vi minha filha crescer. E eu fui essa mãe também. Muitas reuniões de escola eu não ia, não conseguia, porque eu viajava muito, eu ficava muito fora do Brasil. Muita coisa eu não acompanhava. E aí, o que eu fiz? Eu ouvi, muitas vezes, da própria Duda, que está aqui, não me deixa mentir, ela falou assim, por que você teve filha? Você não tem tempo para ter filha. Eu odeio o seu trabalho. Então, eu ouvi isso muitas vezes. E, naquele momento, eu fiz uma aposta. Falei, eu tenho certeza que um dia ela vai crescer, ela vai olhar para mim, ela vai entender por que eu precisei ser ausente em muitos momentos para construir uma história que eu queria construir, para construir um legado que eu queria construir. Às vezes, a gente desiste de muitas coisas por causa do filho, e eu sou a prova viva que dá para fazer tudo junto. Eu fiz tudo isso. Eu empreendi, tive filho pequeno, e fiz tudo isso. E deu certo. Deu certo. Está aqui, grandona, com 17 anos, acabando a escola, vai para a universidade, ainda não sabemos se vai estudar fora. Deu tudo certo. Então, ninguém precisa abdicar da carreira para construir família, e ninguém precisa abdicar da família para construir carreira, porque eu ouvia muito isso também, e ouço até hoje. Ai, não quero casar, não quero ter filho, eu quero focar na minha carreira. Dá para fazer os dois juntos. Requer um pouco mais de equilibrar ali os pratinhos? Requer bastante, mas dá. É possível. E eu sei que, no final do dia, sobra muito para a gente, mulher, né, a responsabilidade. E, muitas vezes, porque o próprio filho cobra. Então, assim, o filho está doente, geralmente ele quer a mãe. Eu tive recentemente, 10 dias atrás, eu estava viajando com meu marido, depois de uma semana que ele estava internado. A gente era para ter ido no carnaval para a Itália, a gente não foi porque ele estava internado, a gente foi na semana seguinte. Ela ficou doente, a gente estava lá. Ela teve uma gastroenterite e passou mal a noite em casa, ela estava sozinha em casa, e é uma das primeiras vezes que ela ficou 100% sozinha, sem minha mãe junto e etc. E eu fiquei lá mal, eu chorei. Falei, eu sou uma péssima mãe, eu estou viajando a lazer, não é nem a trabalho, eu estou tentando me divertir, minha filha é lá doente. Em determinado momento eu parei e falei, bom, eu não tinha como adivinhar que ela ia ficar doente. Se a gente pensar o tempo todo assim, a gente não faz nada. E eu trabalho pra caramba, eu estudo pra caramba, eu precisava daquele momento, eu tinha passado uma semana internada, porque marido, quando fica internado, homem, quando fica internado, a mulher fica junto, né? Porque o homem é mole. A mulher aguenta um monte de coisa. O homem está, às vezes, com o narizinho entupido e fala, ai, eu estou morrendo, eu não consigo respirar. O meu marido, até que ele não é tão mole, mas eu conheço vários que são. Então, eu fiquei lá uma semana internada com meu marido, eu falei, poxa, eu estou aqui, me propus a vir, ela passou mal lá, está com uma gastroenterite. Obviamente, gente, se fosse uma coisa séria, eu ia ser a primeira a pegar um voo e voltar. Ela estava com uma gastroenterite, medicada, assistida. Eu vou voltar? Não vou voltar. Faltavam, acho que 3 dias para a gente concluir a viagem. E meu marido, naquele momento, falou, Milena, acho melhor a gente voltar. Aí eu tive que ter a calma e a frieza. Eu falei, vamos pensar? Vamos entender qual é a situação? E foi o que a gente fez, e a gente ficou lá. Mas essa culpa, eu carrego menos hoje, porque hoje, para mim, está mais fácil falar, né? Porque minha filha já está com 17 anos. Quando você tem uma filha pequena ali, quando eu tinha ela me cobrando o dia a dia, me cobrando a apresentação de Dia das Mães na escola, que eu não pude ir. Inclusive, eu fui em pouquíssimas apresentações de Dia das Mães dela, porque a gente tinha um cliente, na época era o maior cliente da agência. Todo ano, o evento deles, fora do Brasil, era no Dia das Mães. Então, eu passei praticamente a infância dela fora. Então, assim, hoje ela entende, hoje ela quis vir me ver. E eu nunca forcei ela a ir para a agência, nunca falei, eu quero que você siga essa carreira, eu quero que você faça isso. Muito pelo contrário, hoje eu estou fazendo um plano de sucessão já na agência, e eu quero que ela faça o que ela quer fazer. Eu quero que ela seja feliz naquilo que ela se
propor a fazer. E eu acho até que ela criou um pouco de trauma, até, né? Porque como ela falava tanto, odeio o seu trabalho, ela não gosta muito de ir na agência. Talvez seja algo que a gente precisa trabalhar, né, Edu? Mas ela, hoje, ela entende. Então, o que eu pensei lá atrás, há 17 anos atrás, deu certo. Né? Eu falei, bom, um dia minha filha vai entender, um dia minha filha vai ter orgulho de mim, um dia minha filha vai saber por que eu abdiquei de tantos momentos com ela que, para mim, eram extremamente importantes, para trabalhar, para aprender, para evoluir. E hoje eu tenho certeza que ela tem orgulho porque ela fala para mim, tá, gente? Não é porque eu acho, não. Ela fala bastante isso para mim. Inclusive, algumas vezes que eu estava em algumas situações difíceis, assim, né, de trabalho e tudo mais, eu estava fora do Brasil, às vezes ela me mandava uma mensagem. A gente tem mania de mandar foto do rosto uma para outra, para a gente se ver naquele momento como a gente está. E aí ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, manda uma foto sua. E eu estava nervosa, naquele momento eu estava chorando. E eu não lembro exatamente porquê, eu não lembro nem se era, de fato, alguma coisa da agência. Aí eu falei, Duda, eu não vou te mandar uma foto agora porque a mamãe está chorando. Aí ela falou assim, não, pode mandar, mãe. Aí eu mandei uma foto chorando. E ela falou assim, mãe, eu tenho muito orgulho de você. Ela não sabia o porquê eu estava chorando. Mas a primeira reação que ela teve, e eu tenho até um print dessa mensagem, porque eu mandei para minha mãe, né? Aquela coisa de mãe babona. Mãe, olha a Duda, que coisa mais linda. Ela cresceu, olha como ela está madura. Ela mandou para mim, mãe, eu tenho muito orgulho de você, você é uma mulher incrível. Naquele momento, eu não lembro nem o que era que eu estava com problema. Eu tive ela me impulsionou a melhorar. Eu falei, é isso, né? Pô, abrir mão de estar com a minha filha em tantos momentos, de estar em momentos importantes para ela. Eu vou ficar aqui chorando por uma coisinha desse tamanho? Não vou, não. Parei de chorar na hora, melhorei, mandei mensagem para ela, mandei foto, Duda, parei de chorar, está tudo lindo. Então, a gente consegue construir uma relação com filhos e maridos, mesmo tendo uma carreira corporativa que muitas vezes suga bastante da gente, do nosso tempo, às vezes da nossa atenção. Né? E aí, eu também tenho muita priorização de gerenciamento de tempo. E quando eu falo isso, o que eu criei com a Duda? Eu criei uma rotina. Tanto com ela quanto com o meu marido. É que com o marido, gente, acaba sendo mais fácil, né? Porque você chega em casa, vocês deitam, conversam, batem papo e etc. Com o filho, com a Duda, eu criei uma rotina desde que ela era pequena. E ela acostumou com essa rotina. Qual é o momento que eu estou com a Duda todos os dias? De manhã. Por que de manhã? De manhã é um momento mais tranquilo. Então, eu acordo mais cedo, eu vou para o quarto dela. Muitas vezes, eu deito um pouco com ela. Fico lá, acordo ela mexendo nela, beijando, abraçando, amassando ela. Que até hoje eu faço isso, mesmo com 17 anos. Aí ela vai tomar banho. Aí a gente fica batendo papo. Aí eu levo ela na escola todos os dias. Então, esse é o compromisso que eu tenho com ela. Todos os dias, eu levo ela na escola e a gente vai conversando. Hoje ela já tem namorado. A gente bate papo sobre namorado, sobre escola, sobre tudo, deixo ela na escola e aí meu dia vai começar. Então, muita gente que até trabalha comigo sabe que antes das 7h30 da manhã, eu estou mais off do telefone. Eu sou uma pessoa que vejo o WhatsApp o tempo todo, porque eu sou meio ligada a 220. Mas essa parte da manhã é a parte que eu me dedico, me dou para estar com a minha filha. E aí, isso virou uma rotina para a gente. Isso permitiu com que eu nunca me desconectasse dela. Eu posso ter chegado 6 horas da manhã de um voo, acabada, cansada, vindo assim toda torta. Eu vou levar ela na escola, porque é um compromisso que eu tenho com ela. Claro, quando eu estou viajando, aí não tem como, aí eu não tenho como levar. Mas sempre que eu posso, eu procuro estar. E aí ela sabe que à noite, muitas vezes, ela não vai me encontrar. Porque às vezes eu saio tarde, aí hoje em dia eu tenho procurado cuidar um pouco da minha saúde também, porque a gente vai envelhecendo, né? O corpo vai pedindo. E aí eu vou, às vezes, para a academia, às vezes eu fico numa reunião até tarde, mas está tudo bem para ela, porque ela já teve a manhã dela comigo. E eu estou compartilhando isso com vocês, porque às vezes a gente sente dificuldade de equilibrar esses pratinhos. Né? Então, gente, quem quiser bater papo sobre isso, quem quiser saber mais sobre como eu fiz ao longo desses 14 anos, no final aqui tem meus contatos. Podem me ligar, podem mandar mensagem, podem, enfim. Eu estou super à disposição de vocês, tá? E a autorreflexão, que eu também acho extremamente importante, que é justamente a gente entender quem sou eu naquele momento.
quem sou eu naquele momento e quem eu quero ser daqui 5 anos, quem eu quero ser daqui 10 anos. A gente precisa ter um objetivo, e a gente só consegue entender qual é o nosso real objetivo quando a gente faz uma autorreflexão. O que é melhor para mim, o que eu quero para mim? Claro, a gente acaba pensando nos familiares junto e etc. Mas quando a gente para pensar, sabe, no meio daquela loucura, daquele dia que você para e fala assim, pera, eu preciso respirar, eu preciso entender quem é a Milena hoje. O que eu tenho condições de encarar hoje? O que eu vou ter que deixar para amanhã? O que eu vou ter que abandonar? Tudo isso, a gente precisa começar a organizar muito bem as caixinhas lá dentro da nossa cabeça. Porque a gente consegue ter clareza e discernimento para tomar decisões difíceis, porque a gente também tem muitas decisões difíceis no dia a dia. E aí a saúde e bem-estar, que eu confesso que eu não cuidava muito da minha saúde e do meu bem-estar. Eu andei tendo sérios problemas de saúde. E até algo que eu estava vendo outro dia, um cara que eu admiro muito, que eu sigo ele, assisto podcast, etc. Ele é um empresário de startups. E ele toma banho de gelo todo dia, acorda às 5 horas da manhã, aí fala que o fulano, o número 1 da Forbes, tem uma rotina assim, assim, assim. E eu estava olhando aquilo e pensando, eu falava assim, gente, isso é uma irresponsabilidade. E por que é uma irresponsabilidade? Porque ele está mostrando para todo mundo o que ele é hoje, depois que ele já comeu o pão que o diabo amassou ali todos aqueles anos. Aí as pessoas olham aquilo e falam assim, nossa, eu nunca vou conseguir ter sucesso. E quando eu falo ter sucesso, não é ser empresário, ter sucesso naquilo que eu me propus fazer. Porque eu não consigo ter a vida desse cara. Eu não consigo acordar às 5 horas da manhã, tomar banho de gelo, aí depois correr 20 quilômetros, aí voltar, fazer uma palestra. Eu não consigo ter essa vida. E é por isso que eu acho que é uma irresponsabilidade. Porque eu tenho certeza, gente, que quando esse cara começou ali, ele dormia mal, ele comia mal, ele tinha crise de ansiedade, ele não sabia como ele ia pagar o salário da galera no dia seguinte. Essa vida que eles mostram hoje em rede social, não era a vida que eles tinham. E quando a gente quer melhorar como líder, quando a gente quer melhorar como profissional, quando a gente está no caminho, a gente tem que se basear em quando essas pessoas começaram, quando essas pessoas começaram a olhar para esse lado, e não quando elas são agora. E aí eu vejo muita gente julgando mesmo. Eu vejo até nos comentários, às vezes eu paro nessas coisas, só para ler os comentários, que tem comentários interessantes. E eu vejo as pessoas falando, eu nunca vou conseguir ser essa pessoa, eu nunca vou dar certo na vida, por isso que eu não consigo ganhar dinheiro, por isso que eu não consigo liderar bem, eu estou me sentindo super mal. Então, isso é uma irresponsabilidade. Né? Eu podia chegar aqui hoje e falar assim, gente, olha, minha vida é maravilhosa, nossa, foi super tranquilo, hoje eu tenho minha filha linda, criada. Muito fácil, gente. Abre um CNPJ, abre uma empresa. Ou faz um curso de líder pela internet, aplica tudo aquilo que vocês aprenderam, que vocês vão virar diretores de uma empresa, que vocês vão virar CEOs, que vocês vão virar COOs. Mas eu vou estar sendo completamente leviana e irresponsável. E é o que eu vejo muito acontecer hoje. E eu estou falando de um cara que eu admiro muito e que eu fiz questão de mandar um direct falando sobre isso. Eu mandei, eu falei, olha, te admiro muito, te acompanho muito. Ele é um dos meus mentores. Eu falei, mas eu acho que você deveria parar para pensar e contar também como foi chegar até aqui. Não esse momento maravilhoso que você tem hoje, que você tem 3 filhos, mas você tem 5 babás, né? Você precisa viajar correndo, mas você anda de helicóptero. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Falei, olha o que você está mostrando para as pessoas. Eu estou achando isso irresponsável. E até ele me respondeu, até a gente, enfim, depois marcou de tomar um café, não consegui tomar esse café ainda. Mas ele é uma pessoa incrível, inteligentíssima. Eu tenho certeza que ele vai ter uma defesa muito grande para aquilo que eu julguei. Mas, nesse momento, a sensação que eu tive foi essa. Bom, e aí, gente, tem muita coisa que não sou eu que estou falando. São estudos. Né? Então, eu busquei um pouquinho do que tem saído. Então, olha lá, no Galileu, né, que fala muito da história. Novos estudos apontam que mulheres eram melhores caçadoras do que homens. Né? A gente sempre acreditou, a gente sempre acreditou que a mulher nem caçava, né? Ela mal caçava. Era o homem que saía lá pela questão da força física e etc. Então, eles estão dizendo aqui exatamente isso, que as pesquisas evidenciam que as caçadoras pré-históricas eram mais aptas
fisiologicamente para caçar por períodos prolongados. E aí, por isso que elas eram melhores caçadoras que os homens. E talvez por isso que hoje muitos estudos apontam que a mulher ela é, de fato, mais resiliente, que a mulher tem mais jogo de cintura, que a mulher aguenta mais porrada. E aguenta, talvez não porrada física, né? E quando falam que a gente é o sexo frágil, na minha cabeça, força física não define a fragilidade de uma pessoa. Força física, claro, se eu for sair aqui na porrada com qualquer homem desses, eu vou apanhar. Certamente eu vou apanhar. Mas por isso eu sou uma mulher frágil? Não, por isso eu sou uma mulher mais fraca fisicamente. Isso não quer dizer que eu sou frágil. Muito pelo contrário. E aí, mulheres são mais eficazes que os homens na liderança, que isso é algo que eu vi na pesquisa da Forbes, né? Isso é algo que eu tinha um conceito meu, que eu criei ali, mas que eu fui pesquisar a fundo, né? Mulheres têm mais empatia do que os homens, aponta estudo. Claro, gente, não são todos os homens, não são todas as mulheres, né? Porque às vezes a gente pensa, pô, mas eu conheço uma mulher que, nossa, pessoa que não tem empatia por nada. Toda regra tem exceções, né? Quando a gente fala um pouco mais visando a maioria. Mulheres são melhores líderes que homens, saiu na Exame também. Essa reportagem é bem interessante, porque fala exatamente desse estudo da universidade. E aí, falando mais do nosso mercado, né, de mulheres de eventos, as mulheres assumem o protagonismo na produção de eventos culturais do Distrito Federal. E eu tenho visto muitas reportagens sobre as mulheres dentro de eventos onde era majoritariamente masculino. Essa é bem interessante, gente, que é da Fenatran. A Fenatran é uma feira enorme, né, engloba a Automec, que é de mecânica, engloba Duas Rodas, que é o salão Duas Rodas de moto, e a Fenatran, basicamente, tem estandes de caminhões. Então, é um evento majoritariamente masculino, e se vocês verem lá na Fenatran, vocês vão ver que hoje, 100% da liderança da Fenatran na área de marketing é feminina. Então, são mulheres dentro de um mercado de caminhão, de carro, de moto, de motor de carro, que era majoritariamente masculino. Hoje, as mulheres estão dominando essa parte de marketing. É uma reportagem muito interessante para vocês lerem, porque fala justamente das destrezas femininas que conquistaram esse espaço delas lá dentro da Ridge Exhibition. Eu não sei se tem alguém da Ridge Exhibition aqui? Acho que não, né, Rô? Não tem ninguém da Ridge aqui, né? Não, tá. E aí, como é que a gente pode, né, nós mulheres, inspirar a próxima geração? Acabou meu tempo, eu juro que eu sou 5 minutos, estou acabando, hein, gente? Como é que a gente pode inspirar a próxima geração e qual é o nosso papel de mulheres de eventos como modelos e mentoras para futuras líderes? O que eu gosto muito de fazer, e que eu falei para vocês no começo, que eu acredito que conhecimento bom é conhecimento compartilhado, é participar justamente de programas e mentorias, né? Então, hoje eu não tenho um compromisso de mentorias, então, assim, eu não tenho um produto, né, Milena Mentoria, mas eu estou sempre em contato com muitas pessoas, principalmente muitas mulheres, aí de ramos diversos, conversando justamente sobre empoderamento, se ajudando. Eu tenho um grupo de mulheres empresárias dentro do WhatsApp, onde a gente troca muita informação. Tem uma delas que acabou de ser mãe, aí ela pergunta lá no grupo, gente, pelo amor de Deus, minha filha aconteceu isso, o que vocês fazem? Vocês vão para a reunião com o maior cliente da sua empresa ou você fica com a sua filha que está doente? Então, tem esse tipo de pergunta lá. E a gente acaba se ajudando bastante, usando exemplo. Às vezes, uma sai de onde está para socorrer a outra. Então, isso também é uma rede de apoio, né? Participação em painéis e workshops, eu acho extremamente importante para que a gente consiga disseminar e empoderar cada vez mais mulheres. E eu quero, todo ano, né, Rô? Espero que a gente esteja aí juntas todos os anos. Quero ver cada ano mulheres diferentes aqui, contando história, protagonizando momentos, sendo protagonistas da própria história. Construção de relacionamento, que eu acho muito importante, que é isso que eu falei, essa rede de apoio, ter outras mulheres que passam também pelas mesmas questões que a gente já passaram. E, principalmente, defender as mudanças estruturais, né? A gente tem aí uma estrutura ainda
muito diferente, né? Ali da equidade de gênero. E eu acho que nós, mulheres... Eu não sou feminista, tá, gente? Eu estou aqui hoje falando aqui com vocês, mas eu não sou uma pessoa feminista. Eu só acredito na igualdade de gênero, que são coisas diferentes. E aí, quanto mais a gente consegue defender essas mudanças estruturais, e como a gente consegue fazer isso? Olhando para a mulher, para as habilidades da mulher, tanto quanto olharia para as habilidades de um homem. Dando oportunidades para uma mulher, tanto quanto daríamos oportunidade para um homem. E aí eu quero deixar para vocês uma frase que eu quero que a gente consiga protagonizar aqui, que possamos seguir adiante, não apenas como mulheres de eventos, mas principalmente como agentes de mudança, inspirando, apoiando e capacitando umas às outras, pois juntas somos imparáveis, rumo a um futuro onde o sucesso é definido não pelo gênero, mas pela determinação, talento e paixão que cada uma de nós traz para o palco da vida. E, por que não, para o palco do Mulheres de Eventos. Obrigada, gente. Meus contatos estão aqui. Meu LinkedIn, meu Instagram. Estou à disposição de todos também, para bater um papo, tá bom? Obrigada, Rô. Obrigada pela oportunidade.